noite, queridos irmãos. Vamos iniciar mais uma celebração de culto ao nosso Senhor, com alegria, cantando as músicas, orando juntos e também aprendendo da palavra dele. A palavra de Deus diz em Salmos: olho para os montes, de onde vem o meu socorro? E ele diz: o meu socorro vem dos céus, o meu socorro vem do Criador dos céus e da terra. E é esse Deus, é esse Criador maravilhoso que nos socorre em todos os momentos, é que nós vamos louvar. Louvemos juntos ao Senhor. Hoje gostaria de, no meu desafio devocional, compartilhar um versículo com vocês que encontra-se em João 15, 3, que diz assim: ninguém tem amor maior do que esse de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, quem fez isso? Nosso Jesus. Ele diz, é mais elevada expressão de amor e ato de abnegação, no qual nem mesmo a vida é poupada. Nós vemos lá em 1 João, lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é nossa obrigação, queridos irmãos, estar sempre pronto a servir nossos amigos. Porque não existe maior. O próprio Jesus, ele não relutou, entregou a vida por seus amigos. E nós só nos tornamos filhos de Deus por causa desse sacrifício na cruz. Sejamos reconhecidos nesse momento de gratidão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, é maravilhoso saber que mesmo antes de nascer, o Senhor já nos amou primeiro, a ponto de dar seu único Filho para que nós tivéssemos vida eterna. Ó Deus, que sejamos reconhecidos por tão grande sacrifício. Nos ajuda, Senhor, a cada dia temos essa gratidão para com Deus e com seu Filho Jesus, que não relutou, morreu na cruz por nós. Sejamos reconhecidos. Perdoa o nosso pecado, abençoa nossos irmãos em Cristo, abençoa aqueles que não têm Cristo como Salvador, que eles sejam alcançados por esse tão grande sacrifício. Oramos agradecidos, em nome santo de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém.
Boa noite, queridos irmãos e amigos da Igreja Evangélica Batista Moriá. Que a paz do Senhor esteja sobre todos vocês. Vamos ler a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Inicialmente, um pequeno comentário sobre essa passagem. Anteriormente, o apóstolo Pedro fala da pedra. E ele menciona na sua carta a pedra de esquina, que é uma pedra colocada como orientadora para as construções. E a pedra de tropeço, que é aquela pedra onde as pessoas tropeçam. O apóstolo Pedro está imaginando que os seus destinatários eram daqueles que não tropeçaram na pedra de tropeço, mas construíram suas vidas com base na pedra de esquina, a pedra eleita. Alguns tropeçam e outros constroem. Pedro está falando daqueles que construíram sobre Cristo e a sua palavra, a pedra de esquina. Aqueles que não construíram sobre a palavra, que não construíram suas vidas sobre o Cristo, são aqueles que tropeçaram, mas os eleitos, os que escolheram a pedra de esquina, não tropeçaram. E é para estas pessoas que o apóstolo Pedro dirige a sua palavra. O nosso tema, portanto, é a autoestima do cristão. A autoestima do cristão. A ideia central é a seguinte: o cristão pode ter autoestima elevada por causa dos títulos de honra que lhe são conferidos por Deus. Pedro menciona títulos de honra atribuídos aos crentes. Continuando. Autoestima é uma convicção que cada pessoa tem quanto ao seu valor como ser humano diante de si mesmos e diante das outras pessoas. A nossa autoestima nos indica o quanto de valor nós damos a nós mesmos. Uma pessoa pode ter um senso de valor pessoal muito baixo, em consequência de suas experiências passadas, por exemplo, os maus tratos na infância, ou de condições atuais de vida, como pobreza, abandono, doença, aparência física e uma tendência à autoavaliação negativa. Continuando, Pedro chama os seus destinatários de peregrinos e forasteiros, sem residência própria e sem nacionalidade, privado dos direitos de cidadania, eram de classe social inferior, privados economicamente, exercendo profissões pouco prestigiadas, como trabalhadores braçais e servidores domésticos. Os destinatários de Pedro eram desprezados, maltratados e ofendidos. Esses cristãos tinham motivo para se sentirem inferiorizados
e com autoestima reduzida. Pedro mostra aos seus leitores crentes a grandiosidade deles como cristãos, atribuindo-lhes os títulos de honra que no passado Deus tinha atribuído ao povo de Israel. Os membros da comunidade de crentes são raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Os títulos que eram atribuídos ao povo de Israel no Velho Testamento, agora esses títulos de honra são atribuídos à comunidade dos crentes. Eles são raça eleita, eles são sacerdócio real, eles são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Vamos avaliar essa questão em 4 argumentos. Primeiro, o título de honra raça eleita permite à comunidade de crentes manter elevada a sua autoestima. Raça humana, da língua grega genus, de onde se origina a palavra genética, é o conjunto de características que definem as condições físicas ou mentais de um certo grupo de pessoas de origem comum. Geralmente falamos raça negra, raça branca, raça amarela, gigantes, pigmeus, raças. Deus, por meio do Evangelho, elegeu entre os judeus e os gentios, aqui considerados como raça, uma nova comunidade, com base na aceitação de Cristo e sua palavra como pedra angular para a construção de suas vidas. A pedra pode ser pedra de tropeço, de destruição. A pedra pode ser pedra angular, que permite construção sólida. Essa comunidade tem imenso valor e prestígio como nova raça. Aquele povo humilhado, maltratado, pobre, que aceitaram o Evangelho, formam uma nova raça. Isso lhe permite ocupar, no cenário da história, um elevado posto de honra. Eles podem ter autoestima, porque eles são raça eleita. 2 comentários sobre essa questão. Primeiro, a comunidade dos salvos é constituída por eleição divina, por meio de sua vontade. Essa eleição valoriza a igreja. Outro comentário. A formação de um relacionamento feito por meio de eleição consciente não é um relacionamento frio e nem conflituoso. A igreja foi eleita por Deus. Aqui, a igreja é raça eleita. É uma comunidade eleita. E quando um relacionamento se baseia na eleição, esse relacionamento é bom. As pessoas se sentem valorizadas, porque o relacionamento é um relacionamento bom. É baseado na eleição. No mundo inteiro, algumas raças, algumas culturas praticam o casamento por imposição. Ou seja, os pais, os parentes, determinam com quem um moço deve se casar. Esse moço vai se casar,
mas ele não fez a sua escolha. É um casamento por imposição. Outro casamento é por eleição. Quando um rapaz, uma moça resolvem se casar, nós dizemos que aquela moça é a eleita. Ele voluntariamente fez a sua escolha. E aquela moça diz que aquele moço é o seu eleito. A comunidade de crentes não é imposta. Ela é eleita. Ela é escolhida. Deus não escolhe a igreja por imposição, mas escolhe a igreja para ser a sua eleita. E a igreja não escolhe Deus por imposição. A igreja escolhe o Senhor de livre e espontânea vontade. A Bíblia diz, aquele que quiser, aceite. Pois bem, então, repetindo, a formação de um relacionamento feito por eleição consciente não é um relacionamento mau e nem conflituoso. Se um homem se casa com uma mulher por imposição, possivelmente ele não vai amar essa mulher. E durante a vida inteira, o relacionamento será frio e sem valor. Nós somos raça eleita. A igreja foi escolhida por Deus. A igreja é a eleita de Deus. Isso valoriza. A igreja tem uma boa autoestima porque ela é eleita. Deus nos elegeu para Ele. E isso nos valoriza. Isso quebra qualquer sentimento de inferioridade. A segunda argumentação diz que o título de honra sacerdócio real permite à comunidade de crentes manter também elevada autoestima. Aqueles crentes da dispersão que estavam naquela região, maltratados e perseguidos, eles recebem o título sacerdócio real. Esse sacerdócio real vai permitir ao crente ter autoestima e vencer sentimento de inferioridade. No Velho Testamento, Deus disse para o povo, vós me sereis reino de sacerdotes. Sacerdote e rei eram os títulos de maior honra reconhecidos. As pessoas mais honradas numa sociedade eram os sacerdotes e os reis. Eram as pessoas mais valorizadas. E aqui o apóstolo Pedro nos chama de sacerdotes e reis. Deus nos valoriza tanto quanto a sociedade valoriza os sacerdotes e os reis. Para Deus, cada crente tem tanto valor quanto um alto sacerdote. Para Deus, cada crente tem tanto valor quanto um poderoso rei, cheio de fama. Deus atribui à sua igreja a grandiosidade da função de sacerdotes e de reis, em razão daquilo que Cristo realiza em nós. Quer dizer, a igreja é sacerdócio real, não porque os crentes sejam maravilhosos e sejam melhores. A igreja é sacerdócio real por causa daquilo que Jesus fez por ela, na sua transformação, na sua libertação, na sua construção como eleita de Deus. Prosseguindo, 2 comentários. A função sacerdócio nos confere honra pela liberdade diante de Deus. A palavra-chave é liberdade. O sacerdote tinha liberdade para se aproximar de Deus. Só o sacerdote poderia adentrar o Santo dos Santos para oferecer culto. Ele tinha também a liberdade de oferecer dádivas e a liberdade de interceder pelos outros. Ele tinha acesso ao santuário, ele poderia oferecer ofertas e ele poderia interceder pelas pessoas. Era a liberdade.
O cristão, a igreja, tem essa função. A igreja tem acesso a Deus, a igreja pode oferecer dádivas a Deus. No Velho Testamento, as dádivas eram animais, ou objetos, ou coisas de comer ou de beber. Agora a igreja oferece o culto. O sacrifício da igreja é o louvor a Deus, é a adoração a Deus, é o serviço a Deus. E isso traz grande honra, traz grande bênção para a comunidade. Então, a função de sacerdote dá ao crente a honra da liberdade para se relacionar com Deus. E a função de reino confere o direito de autonomia e poder. O meu terceiro argumento diz que o título de honra, nação santa, nós falamos geração eleita, sacerdócio real, e agora o quarto título de honra, nação santa, permite à comunidade de crentes manter elevada a sua autoestima. Por quê? Nação santa. Prossigamos. Nação é uma comunidade humana instalada em um determinado território com unidade étnica, ou seja, de raça, histórica, linguística, religiosa e econômica. Nação santa é uma comunidade espiritual separada por Deus para Ele. A santidade é atribuída àquele que é separado, particular, especial, diferenciado. A igreja não é uma comunidade qualquer, ela é diferenciada. Quando o apóstolo Pedro diz que a igreja é nação santa, ele está dizendo que a igreja não é uma comunidade qualquer. É uma comunidade de alto sentido e de alto valor. Ela é uma comunidade diferenciada. A igreja não é uma comunidade qualquer. Ela é uma comunidade diferenciada. Prosseguindo. Israel fora reprovado como nação santa, porque se misturou com os ídolos pagãos e violou o pacto com Deus. Agora, Israel não é mais a nação santa. Pedro está falando que a nação santa agora é a comunidade dos crentes em Cristo, a comunidade dos crentes no seu Filho. Então, a função nação santa permite a autoestima da igreja. Como falei, então, a santidade torna a igreja uma comunidade particular, especial, diferenciada. É uma comunidade especial. Esse privilégio, eu repito, agora passou para a igreja. Aquele que é diferenciado pode ter sua autoestima elevada. A igreja pode ser pobre, fraca e perseguida, mas é uma nação diferenciada, é especial, experimentando grande honra concedida por Deus. Vamos fazer uma comparação. Se uma esposa se sente diferenciada, ela é especial para o seu marido, ela tem autoestima elevada. Ela não sente, a esposa valorizada pelo marido não se sente inferior, porque essa valorização dá a ela uma condição de honra. Se o marido é diferenciado pela esposa, é diferenciado pelos filhos, ele também não tem sensação de inferioridade. Ele é valorizado e ele tem autoestima na sua família. E assim por diante. O outro comentário é que a dignidade atribuída à igreja como nação santa é um privilégio.
não apenas para alguns, mas para todos os crentes, por mais pobres e humildes que sejam. Existem crentes da alta sociedade, ricos, poderosos, muitos. Aliás, ouvi uma vez dizer que a maior parte da riqueza do mundo está nas mãos dos cristãos. A grande parte dos bens do mundo está na mão dos cristãos. Mas também está na vida dos cristãos grande parte das carências e das pobrezas. Seja uma pessoa de alto nível social ou uma pessoa de baixo nível social, todas essas pessoas fazem parte da nação santa. Todas essas pessoas fazem parte do povo diferenciado, por mais pobres ou por mais humildes. O quarto comentário é que o título de honra, povo de propriedade exclusiva de Deus. Aquele povinho ali na dispersão, aquele povinho de peregrinos e forasteiros, aquele grupo de pessoas sem status social, é concebido, a esse grupo é concebido o título de honra. Eles são um pequeno povo, mas povo de propriedade exclusiva de Deus. A igreja é propriedade exclusiva de Deus. Isso permite à comunidade de crentes manter sua elevada autoestima. Eu não sou importante no mundo porque sou preferido do presidente. Eu sou importante porque sou preferido de Deus. Deus me prefere. E se eu sou preferido de Deus, então a minha autoestima vai lá em cima. É isso que o apóstolo Pedro quer dizer. Vocês não são importantes para o imperador, mas são importantes para Deus. Vocês são um povo escolhido por Deus. Vocês são um povo exclusivo de Deus. Comentando, aqui na terra, a igreja, como concebida no Novo Testamento, não é um reino poderoso. Aquelas pessoas da dispersão não eram um reino poderoso. A igreja é como um protetorado. Protetorado é um povo pequeno que é adotado por uma nação poderosa para ser cuidado por ela. Uma nação poderosa pode escolher cuidar de um povo pequeno. É isso que Deus fez. Ele, o maior soberano, nos escolheu para cuidar de nós. Nós somos um povo de Deus. Deus nos escolheu para cuidar de nós. Como a França cuidava de alguns países na África, o Reino Unido e outros povos, outras potências, cuidam de pequenos povos. Então, o reino de Deus é a grande potência e Deus, o soberano, resolveu cuidar de um povinho. Esse povinho é a igreja. Repetindo então, no Novo Testamento, a igreja não é um reino poderoso. Ela é um pequeno povo protegido por Deus. Um povo pequeno, adotado e cuidado pelo poderoso reino de Deus. A igreja não é o reino, ela é a agência do reino. O reino é invisível e é eterno. A igreja é visível, protegida por Deus. 2 comentários. A igreja é povo exclusivo de Deus. Na antiga dispensação, Deus só tinha Israel. Era o povo exclusivo de Deus. Israel era o povo exclusivo de Deus. Isso encontramos no Velho Testamento. Agora, na dispensação do Evangelho, na nova dispensação, Deus só tem a igreja. Ela é exclusiva. Israel era exclusivo, perdeu o posto. Agora é a igreja que é povo exclusivo de Deus. E o apóstolo Pedro diz que o povo, a igreja, é propriedade exclusiva de Deus. A igreja é exclusiva.
O outro comentário é que a igreja é uma comunidade com uma missão. É um povo escolhido para proclamar as obras de Deus. Quer dizer, Deus escolheu a igreja para ficar de braços cruzados. Deus escolheu um povo para proclamar as realizações dele através de Cristo no Evangelho. Então a igreja é uma comunidade com uma missão. Essa missão é proclamar as grandes obras de Deus, realizadas por meio de Cristo. Isso caracteriza um povo. Melhor dizendo, o que caracteriza um povo é a busca de um propósito, a realização de uma missão. A igreja, como povo de Deus, se caracteriza por uma missão. Missão de proclamar as grandezas de Deus através da obra do Evangelho. Quando eu comecei a frequentar a igreja na adolescência, naquela época eu comecei a ter alguns entendimentos que eu não tinha antes. Eu me sentia muitas vezes inferiorizado. A minha autoestima não era grande. Quando eu ia à praia, eu voltava da praia, minha autoestima continuava baixa. Passar um dia na praia não me fazia sentir mais valoroso, não me dava o senso de valor. Eu voltava para casa sentindo inferiorizado. Eu ia ao cinema ver os grandes filmes que passavam, e quando eu voltava para casa, a minha autoestima continuava baixa. Eu continuava me sentindo sem valor. Se eu saía com os amigos, passava uma tarde com amigos, isso não melhorava o meu sentimento de inferioridade. Quando eu comecei a ir para a igreja, eu ia para a igreja, eu cantava, eu orava, eu ouvia a palavra de Deus, aí a minha autoestima melhorava. A participação do cristão na vida cristã, na igreja, no trabalho de Deus, melhora a sua autoestima. O cristão não é um João ninguém, ele é um servo de Deus. Ele é um prestador de culto. Ele é aceito para louvar a Deus. Ele é aceito para engrandecer a obra de Deus. A proclamação da obra de Deus é o objetivo do povo de Deus. Nós somos um povo escolhido para proclamar as obras de Deus. E quando proclamamos as obras de Deus, nós nos sentimos valorizados. Depois que eu prego, quando eu prego, eu me sinto valorizado. A minha autoestima aumenta. Quando eu canto no culto, a minha autoestima aumenta. Eu me sinto de mais valor quando posso servir a Deus. E é isso que Pedro está falando. Vocês são escolhidos para serem valorizados no serviço a Deus. É para serem valorizados no serviço a Deus. O apóstolo Paulo considerava essa missão da igreja tão importante que ele diz na carta dele, capítulo 1, verso 12, que os anjos tinham um interesse especial, que os próprios anjos foram atraídos por essa possibilidade. Mas os anjos não são o povo de Deus para proclamar as grandezas de Deus. O povo de Deus, escolhido para proclamar as grandezas, é a igreja. E os anjos podem até querer, mas não é missão deles, não é tarefa deles, é tarefa da igreja. Então, nós somos honrados com o título Povo Exclusivo de Deus para proclamar as realizações do seu reino. Vamos concluir. Os cristãos da dispersão, a quem Pedro dirigiu a sua primeira carta, vivendo distante de suas pátrias, como peregrinos e forasteiros, tinham motivo para se sentirem inferiores, com autoestima baixa. Entretanto, Pedro atribui a eles os títulos de honra
conferidos por Deus ao povo de Israel. Assumindo esses títulos, os membros da comunidade de cristãos, com sentimentos de pouco valor pessoal, poderiam agora se sentir honrados e valorizados, apesar das privações e do desprezo a que estavam submetidos. O que valoriza o crente não é a sua posição social, mas é a sua posição diante do reino de Deus. Os crentes podem desfrutar de autoestima elevada. O crente não é um João Ninguém. Ele tem valor dado por Deus. Porque são portadores dos títulos de honra conferidos por Deus. A comunidade dos salvos é geração eleita, é sacerdócio real, é nação santa e povo exclusivo de Deus. Esses títulos de honra nos engrandecem e aumentam a nossa autoestima. O cristão é valorizado. Ele não é inferior. Ele tem autoestima e alta sensação de ser alguém de valor. Deus seja louvado por sua bondade em nos dar esses títulos de honra. Nós somos honrados por Deus. Agradeçamos a Ele e louvemos o seu nome. Amém. Deus já nos tem prometido.